Tu vai chegar nas 16 com mais 10 minutos e 16 e 15 com mais 15 minutos. Deu os 25 minutos. Bom. O Guinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois de Luizinho. Ou seja, Luizinho chegou 5 minutos antes. Antes de Huguinho. Ó, teve que esperar 25 minutos até a chegada de Huguinho. O Guinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois de Luizinho. Ou seja, Luizinho chegou antes dele. E Luizinho chegou 16 e 10. Porque 5 minutos depois de Luizinho. Se ele chegou 16 e 15, o que seja 5 minutos depois, então Luizinho, 16 e 10. Meu Deus. Sendo assim, Luizinho chegou às 16 e 10. Letra A. O Guinho chegou às 16 e 20. Não, foi às 16 e 15. Luizinho chegou às 16 e 20. Não, foi 16 e 10. O Guinho chegou às 16 e 25. Não, foi 16 e 15. Brilhosa, 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 brilhosa. Brilhosa. Em qual assunto está isso aqui? Em qual assunto está isso aqui? Sistema de medidas. Sistema de medidas. Lá o tópico 6 e 7, salvo engano eu. 6 e 7. Tópicos 6 e 7. Tá certo? Tópicos 6 e 7. Beleza? E agora? Essa aqui foi pecaminosa. Pecaminosa. Falem para mim o que vocês encontraram aí. Por favor. Digam-me. Digam-me, digam-me, digam-me. Falem comigo. Quem dá mais? Vamos lá. Vou bisurar para vocês. Vou bisurar. Bom? Vou bisurar. Determinada empresa pretende construir casas em um terreno de área total de 5.700 metros quadrados. Para isso, vai dividir em 18 pequenos lotes, alguns com 300, outros com 360. Sabendo que o número de lotes com área 300 representa o número A e o número de lotes com 360 metros representa o número B, ele quer saber 2A mais 3B. Em regra, é uma questão de sistema. Em regra. Mas eu não preciso fazer por sistema. Eu falei para vocês no começo da aula que a dica melhor que eu posso dar para vocês, na vida e no mundo, é a tal da tabuada. E aqui talvez ela vai fazer todo o sentido. A área total é de 5.700 e um dos terrenos tem 360 metros quadrados. Então, eu não posso ter dois terrenos de 360 metros, porque vai dar 720. Para 5.700, vai faltar 4.980 metros. Quando eu dividir por 300, a divisão não é exata, só que ele dividiu de uma forma que desse exato. Então, eu vou tentar números redondos para o 360.
E aí eu vou chamar B, então, de 10, por exemplo. E 10 vezes 360, 3.600. Não é isso? 3.600. Se eu pegar os 5.700 e descontar os 3.600, eu acho 2.100. Ainda tem de área sobrando. Os outros terrenos A são de 300 metros. Quando eu dividir 2.100 por 300, eu acho 7. Então, 7 vezes 300, 2.100. Quando tu somar, deu os 5.700, não deu? Deu ou não deu? Deu. Só que tem um problema. Só que tem um problema. 10 mais 7 é 17. E ele dividiu em 18. Meu Deus, professor. Não, 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 não. Coisa de louco, bicho. Coisa de louco. Loucura, loucura, loucura. Mas, se você pegar esse jeitinho aqui, a questão agora está resolvida, porque você vai testar possibilidades. E qual é o jeitinho? A quantidade de terrenos B só pode ser uma quantidade que me gere um valor inteiro sem partes quebradas. Não que sejam partes decimais, mas que eu não tenha sobra de dezenas. Eu só tenha centenas na jogada. Tá? E aí, por tentativa e erro, não é isso? Usando a tabuada ao meu favor para resolver a questão, vamos pensar então agora que B são 5. 5 vezes 360, 1.800. Agora pegue os 5.700 e subtraia 1.800. 3.900, professor. E divida por 300. Divida por 300, dá 13, professor. Então, se B... Não, professor, o B já é 5. Te acalma teu coração aí, agora é o A. Se o B for 5, vai. E o A for 13, 13 vezes 300, eu acho 3.900. E quanto é 1.800 mais 3.900? Quanto dá? Fala para mim. 5.700, professor. Fechou a conta de novo. Fechou, que eu já tinha feito aqui, né? Só que, olha aqui agora. Olha aqui. 5 mais 13. 18, professor. Agora brilhou. Agora brilhou. E aí vem com essa conta. 2 vezes 13 mais 3 vezes 5. 2 vezes 13, 26. 3 vezes 5, 15. 26 mais 15, 41. Deus é mais. Poderia fazer sistema? Poderia. Quero fazer sistema? Quero não. Quero ser perspicaz? Sim. Inclusive, a perspicácia vai me deixar mais rápido, né? E é por isso que eu indico. Se eu posso te indicar, se tu disser assim, professor, me dá uma dica da vida, do mundo para aprender matemática, tá bom? Quando você domina a tabuada, você consegue enxergar isso, do tipo, porra, peraí, se eu multiplicar 360 vezes 3, dá 1.080. Aí quando eu diminuir 5.700 de 1.080, eu vou achar 4.620. Só que quando eu dividir 4.620 por 300, a conta não dá exata. Só que ele dividiu exato. Então não dá para usar esses valores quebrados, por assim dizer. Eu tenho que usar valores que fechem essa conta na centena, não na dezena, né? Fechem a conta na centena. Aí ou o B é 5, ou o B é 10, ou o B é 15, aí Deus é mais. Não é isso? Deus é mais. Se o B fosse 15, eu também conseguiria chegar no 5.700. Porque 15 vezes 360 dá 5.400. E aí mais um lotezinho de 300 fecharia no 5.700. Só que eu teria 15 mais um, daria 16. Mas ele dividiu em 18. E o 18 aparece aqui. Essa é a visão. Essa é a visão. Pega a visão. Essa é boa. Com vocês. Fiquem à vontade.
E mais uma vez eu vou dar a dica. Usem tabuada. Vamos lá. Hoje, antes, depois. Tá bom? Ana e João. Ana X e João 2X. E o erro é você querer usar o X. O que é que eu vou fazer? Eu vou jogar. João tem o dobro da idade de Ana. Bota Ana com 10 e João com 20. Chuta. Começa o jogo. Daqui a 5 anos, a idade de João, daqui a 5 anos, é depois. Seria 25. Daqui a 5 anos. Será o triplo da idade que Ana tinha há 5 anos. A é passado. A é 5, Ana. Peraí, mas 25 é o triplo de 5? Não. E ele falou o triplo. Meu Deus, pessoal. Não, aí já bolei, professor. Já bolei. Não, não dá certo isso não, professor. Coisa de louco. Coisa de louco. Só que aqui vou te dar outra perspicácia. Outra perspicácia. Presta bem atenção. X mais X? Tá. E no final ele pergunta qual a soma das idades atuais de João e Ana. X mais 2X é 3X. Ou seja, a minha resposta tem que ser múltiplo de 3. Aqui é bizu. Aqui é bisurada. Aqui é da hora. A minha resposta tem que ser múltiplo de 3. O 60 é. E a minha resposta é a soma das duas. E calma o coração. O 64 não é múltiplo de 3. O 68 não é múltiplo de 3. O 72 é múltiplo de 3. Eu estou usando a tabuada. 10 mais 20 é 30. Para 60, se eu quisesse saber, para 60, era só eu dobrar. Então, aqui seria 20, aqui seria 40. Daqui a 5 anos, 45. O triplo da idade que a Ana tinha há 5 anos, 15. Agora fala para mim se o 45 não é o triplo de 15. É. Ou seja, as idades atuais desses queridos, 20 e 40. Cuja soma
dá 60. Professor, mas dá muito trabalho fazer assim. É melhor eu fazer a equação. Como é? É melhor fazer a equação? É, professor. Veja bem, é melhor fazer a equação. Olha lá, ó. Daqui a 5 anos, 2x mais 5, né? O garotão aqui, João, vai ter o triplo da idade que Ana tinha há 5 anos. Aí, professor, muito mais fácil. Confia em mim. Cola comigo que tu brilha, professor. 2x mais 5. Aqui é igual a 3x menos 15. Leva o 3 para lá. 2x menos 3x. Traz o 5 para cá. Menos 15 menos 5. Fica menos x, subtraindo, menos 20. Multiplica por menos 1. X é igual a 20. Aí, professor, bem mais fácil. Bem mais fácil. Tá bom. Agora tu escolhe o jeito que faz. Tá lindo, tá certo? Você escolhe o jeito que faz. Tá? Quiser fazer por aqui, pode fazer. Lembre só de organizar direito e de eventualmente fazer a distributiva dos valores ali. O 3 multiplica o x e multiplica o menos 5. Se perder essa perna aí, pronto, acabou a vida, acabou o mundo, acabou o game. E tudo que eu puder fazer, particularmente falando, em que a tabuada me ajude a ver as coisas, eu consigo, tecnicamente bem treinado, resolver mais rápido. Vai por mim? Consigo. Consigo. E agora? Façam essa daí. Façam essa daí. Me digam-me qual a resposta. Me digam-me. Me digam-me qual a resposta. Que eu quero saber. Eu quero saber. E agora? O que eu tenho que fazer aqui? Quem me diz o que eu tenho que fazer antes de eu chegar na resposta? Eu não quero a resposta ainda, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Uma fábrica de cerâmicas precisa cobrir uma parede retangular com dimensões de 92 centímetros de largura e 64 centímetros de altura, com azulejos quadrados, primeira informação relevante, de maior tamanho possível, de modos que não seja necessário cortar nenhum azulejo, divisão precisa. Assinale a alternativa que corresponde ao número mínimo de azulejos que se obtém desta forma. Pronto. Brilhei. Brilhei. E aí? É uma questão de MDC. Entre 92 e 64. Se eu fatorar por 2, dá 46 e dá 32. Por 2, dá 23 e dá 16.
23 é primo. Eu não preciso seguir adiante mais. O meu MDC é só 2 vezes 2, porque o 2 dividiu o 92 e o 64, e o 2 dividiu o 46 e o 32 ao mesmo tempo. Então, o MDC é só eles dois. Todos os outros números que virão dividirão apenas um dos dois números. Inclusive, o 23 é primo, então só ele vai dividir ali o proceder. É isso? Então, meu MDC é 2 vezes 2, ou seja, meu MDC é 4. 4, então, é o tamanho do azulejo, do ladinho do azulejo. E aí, desta feita, 92 dividido por 4, eu já fiz a conta, é 23. Está bem aqui na fatoração, inclusive. A conta já está feita. Quando eu dividir por 4, dá o 23. Tá bom. Então, na parede que tem 92 centímetros, eu vou pôr 23 azulejos. E na parede que tem 64 centímetros, eu vou pôr 16 azulejos. 23 azulejos, 16 azulejos. O total de azulejos, 23 vezes 16. Quanto dá isso? 320 com 48, 368. Azulejos. 368. Primeiro eu tenho que saber o tamanho do azulejo. Eu quero que seja o encaixe perfeito. Não sobre nem precise cortar. Então eu tenho que ter um número que divida ao mesmo tempo o 92 e o 64. Para saber o tamanho do quadradinho do azulejo. Cada quadradinho tem 4 centímetros de lado. Agora eu vou só compondo. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 16, 23, multiplica. Eu vou precisar de 368 azulejos. Daria para multiplicar 92 vezes 64? Não, porque ele vai passar dos 368. E vai passar bastante. Né? A não ser que você quisesse multiplicar um pelo outro e depois dividir por 4. O que ainda daria um problema. Não é isso? Se você multiplicasse 92 vezes 64 e dividisse só uma vez por 4, você teria um problema. A sua resposta estaria mascarada. Ela não daria a resposta certa. E nem acharia na resposta. Então, tem que fazer o MDC, tem que chegar nesses valores aqui, no entendimento da construção ali da parede, na colocação dos azulejos, para chegar na resposta. Olha esse. Considere a seguinte progressão geométrica. Pergunta. Você vai mesmo ver se ela é uma progressão geométrica? Ele falou AN igual a 5 vezes 3 elevado a n menos 1. Ele quer saber qual o valor de A12 sobre A15. Eu não vou querer saber se é uma progressão geométrica. Eu vou substituir direto. Ele quer o A12. O A12 é 5 vezes 3, 12 menos 1, elevado a 11. E quem é o A15? O A15 é 5 vezes 3, 15 menos 1, 14. É isso que ele quer. Agora ele quer a divisão disso. Divida. Ele quer o A12 pelo A15. Quando você dividir, 5 vai embora com 5. E quando você simplificar aqui, o 3 do 11 e o 3 do 14, você vai cortar todos os 11 aqui, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 3. 1 sobre 3 elevado a 3. Por quê? Lá nas potências, eventualmente, eu aprendi que A elevado a M vezes A elevado a N é A elevado a M menos N. Professor, mas aí, se tu fizer 3 elevado a 11 menos 15, não, menos 14, professor. Menos 14, professor. Tá, eu vou chegar lá, calma o coração, que minha borracha aqui não quer funcionar. Olha lá. Vai dar 3 elevado a menos 3, professor. Pois é. Só que aí o que tu não aprendeu, não, tu aprendeu, tu só não quer lembrar. A elevado a menos M é 1 sobre A elevado a M. Aí 1 elevado a 3 é 1 e 3 elevado a 3. Por isso que eu já fiz, ó, diretão. Ó, propriedades das potências. Propriedades das potências. Professor, essa questão é muito velha. Vai cair para mim, não. Bom.
1 é 1, 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Está lá um corpo estendido no chão. 1 sobre 27. Está lá, está lá, está lá. Está lá. Filé. Não, filé. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda, coisa linda. E eu nem quero saber se é uma progressão geométrica. Não, quero não. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa demais. Tô de boa demais. Deus é mais. E agora? Graças a Deus chega a minha proposição. Ô, glória! Ô, glória! E tá perto, 2021 tá pertinho. Qual é essa daí? Quem dá mais? ABCD. Quem dá mais? Já adiantei o serviço para vocês. No se e somente se as proposições, perdão, a proposição composta é verdadeira, quando as proposições têm valores iguais. VV, FF. Professor, aqui é P ou não Q. Mas tu só tem o Q, tu não tem o não Q. Pois bem. Pois bem, pois bem, pois bem. Já que você falou isso, vou fazer um negocinho bem aqui para ti. Vou botar bem aqui o não Q. FV, FV. Troca os valores. A negação troca os valores. Agora, P ou não Q. No ou, eu só sou falso quando tudo for falso. Então é só aqui. No resto, eu sou verdadeiro. Só que aqui, ó, é a negação desse ou. Se a negação troca valor. Falso, verdadeiro. Não, professor. Falso, falso. Calma esse teu coração aí. Tá nervoso, vai pescar. Falso, falso, verdadeiro, falso. Pois bem. Agora, no condicional, é essa coluna condicional a essa. No condicional, antecedente verdadeiro, consequente falso, condicional falso. Com antecedente falso, o condicional já é verdadeiro. Antecedente verdadeiro, consequente falso, falso. Veja que bateu exatamente com o que já estava lá. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Ou seja, pela glória e bênção do Senhor, já deu na letra A. Eu não preciso fazer as outras. Já deu na letra A. Não preciso fazer as outras. Não preciso. Só que, perspicazmente, eu também nem precisava fazer a letra A. Não precisava. Porque com este conectivo, ou, eu tenho apenas um valor falso. Independente se está afirmando ou negando. Não P ou não Q, não interessa. Quando tem só um ou e duas proposições simples, independente de elas estarem negadas ou não, eu só tenho um valor falso. Só que aqui tem dois. Quando tem o E, eu só tenho um valor verdadeiro. Só que aqui tem dois. E quando eu tenho o E, só tem um valor verdadeiro. Mas se negar, só fica um valor falso. Mas aqui tem dois para cada um. Então, em regra, eu eliminei B, C e D. Eu não precisaria, tecnicamente, fazer A. Porque ela seria a única possível ou viável. Porque como eu sei os valores dos conectivos, no ou só é falso se tudo for falso. É uma linha só, olhando para a tabela. É uma linha só. No E, só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. É uma linha só também. Mas o meu resultado aqui está com duas verdadeiras e duas falsas. Então não é a B, não é a C e também não é a D. Só pode ser A. O nome disso é perspicácia. Vai, perspicaz. Assinale a alternativa correta que representa uma equivalência lógica
da proposição composta eu não terei dificuldade nesta prova ou não irei ser aprovado com tranquilidade. É um ou. Eu quero a equivalência. Eu não terei ou não irei. Ele quer uma equivalência. Do ou, a equivalência mais formal é com o se então. Do ou para o ou era só trocar de lugar. Mas geralmente a prova nem faz isso. Ah, mas aqui tem um ou, professor. Vai que trocou de lugar. Não trocou. Só negou a primeira parte. Mas não nega de ou para ou, eu não nego. Não. Não é isso? Aí, do ou para o e, não faz equivalência. Do ou para o se somente se, também não faz equivalência. Professor, só sobrou a letra C. Vamos ver se é. Equivalência do ou para o se ou do se para o ou. Nego o antecedente, troco o se então por ou, mantenho o consequente. Lê e vê se tem. Se eu tive dificuldade, ou eu tiver, então não irei ser aprovado. Pronto, a letra C está certa. Usando a equivalência lógica do condicional para o ou do ou para o condicional, nega o antecedente, troca-se então por ou, mantém o consequente. Aí lê, eu não terei, se eu tiver, então não irei ser aprovado. Letra C. E olha, lá em 2021, tão atualizada quanto hoje em 2026. Tão atualizada quanto. Mas certeza, absoluta. Absolutely. Olha lá. A negação de se Douglas for solteiro, então Pedro é casado. Se Douglas for solteiro, então Pedro é casado. A negação de se então, mané. Mantém o antecedente, troca-se então por e, nega apenas o consequente. Mané, mantém o antecedente, troca-se então por e, nega apenas o consequente. Primeira coisa que eu vou procurar, tem um e, tem um e. Tem um então, tem um então. Não é nem C nem D. Ou é A ou B. Mantive o antecedente, Douglas é solteiro. E neguei o consequente, Pedro não é casado. Letra B. Aqui é tempo de leitura. Aqui tá lindo. Aqui agora tá maravilhoso. Professor, será que vem assim, professor? Eu acho que a banca vai querer dar uma complicadinha. Mas se ela complicar, se a gente souber as regras, a gente resolve. Não, não vai complicar. Não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Confia em mim, não vai complicar. Não vai, não vai, não vai. Tá certo? Não vai. Confia. Professor, eu confio. E agora? Quando alguém diz que não é verdade, não é verdade, que um jogador de futebol é reconhecido e um jogador de palavras cruzadas é desvalorizado. Professor, por que o senhor fez essa marcação aí desses parênteses? Porque provavelmente é onde eu vou trabalhar aqui com as ideias. E, ao dizer que não é verdade e pedir uma logicamente equivalente, em outras palavras, uma logicamente equivalente a dizer que é verdade, em outras palavras, ele está pedindo uma negação. Aqui é leitura da banca. Ele disse que não é verdade e quer uma verdade. Ele quer a negação. Então, tu vai negar que um jogador de futebol é reconhecido e um jogador de palavra cruzada é desvalorizado. Aí tu lembra que a negação do A e B é não A ou não B. Ou seja, troca o E por ou. Professor, ou é a letra C ou é a letra D. E as letras A e B estão com E, então estão fora. Negação do E é ou. Só que além de trocar o E por ou, nega tudo. Então você vai dizer que um jogador de futebol não é reconhecido ou um jogador de palavra cruzada não é desvalorizado. E a resposta, letra C. Não, agora ficou lindo. Agora nós estamos até voando. Não, voando e voando baixo. Brilhoso. Vai. Falar. Meu Deus. Em um jogo de realidade virtual chamado Batalha dos Elementos, Bruno participou de uma competição em que ele tinha que lançar uma esfera mágica 3 vezes e observar a cor que ela emitiu ao final de cada lançamento. Terminados os 3 lançamentos, Bruno afirmou: as 3 esferas emitiu a cor azul. Camilo, que estava acompanhando cada lançamento, quando ouviu isso, logo falou: Bruno está mentindo. Sendo verdade o que Camilo falou, então podemos concluir corretamente que
Bruno disse que as 3 emitiu cor azul. Se isso está errado, então pelo menos uma não emitiu cor azul. Pelo menos uma não emitiu cor azul. Não é nenhum emitiu cor azul. Aqui, você só não entendeu. Mas eu vou te explicar. As 3 vezes, a esfera emitiu cor azul. Em todas as vezes, cor azul. Ele pediu, em outras palavras, a negação. Porque Camilo disse que Bruno está mentindo. Então, negue que todas são de cor azul. A negação de todo, alguma não é azul. Negação de todo é algum não. Só para relembrar. Então, pelo menos uma vez a esfera não emitiu cor azul. Alguma vez não é azul. Coisa linda! Ó, pertinho, 2023 não faz tanto tempo assim, não. Faz não, faz não. Foi bem aí, bem aí, bem aí, bem aí, bem aí. Brilhou? Meu Deus. Essa aqui, em um torneio de xadrez, cada participante joga uma vez com cada um outro participante. Se o total de partidas nessas jogadas deu 36, determine quantos participantes estavam no torneio. A partida é eu contra alguém, é entre 2 pessoas. Se eu jogo só uma vez contra você, não importa a ordem, é eu contra você, é você contra eu, é nós dois, um contra o outro. A ordem não importa. Então, eu tenho uma combinação de N em 2. E isso tem que dar 36. Ixi, Maria, professor. O que eu vou fazer? Eu, professor Lustosa, vou olhar bem para cá e vou usar. Eu não sou besta. Vou botar o 8. Combinação de 8 em 2. 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6, 2 vezes 1 vezes 6. 6 cai com 6, 8 simplifica com 2 dá 4, 4 vezes 7, 28. Opa, não é minha resposta. Então não é 8. Agora, eu vou fazer com 9. Eu precisava entender isso aqui. O jogo é eu contra você e você contra eu, é entre nós dois. Eu contra você contra eu é o mesmo jogo, a ordem não importa. Combinação de N em 2. Agora dá, já me liguei que é 2 tracinhos, 9 vezes 8, 2 vezes 1. Por quê? Porque quando eu simplifiquei bem aqui a conta, eu me liguei nesse proceder aqui. Se eu tenho 2, então é 9 vezes 8, 2 vezes 2 vezes 1. Simplifico o 2 com 8, dá 4, 9 vezes 8, 36. Opa, bateu. É 9. Ah, tá lindo. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Uma coisa querida da vida do mundo. Ah, meu Deus. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Suave, 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 suave. Fofo, por assim dizer. Isso. Ninguém mandou querer ser policial civil. Ninguém mandou. Vocês querem, não querem? Então tem que pagar o preço. Ai, mas eu achei que era mais fácil, professor. É. E o policial podia ganhar 3 mil reais, e não 9. Então aguenta. Já que começou, agora vai até o final. Observe a figura abaixo. Essa é boa. A quantidade de triângulos que podemos formar unindo 3 pontos quaisquer. Para formar triângulo, ou eu pego 2 daqui com 1 daqui, ou eu pego 2 daqui com 1 daqui. Tu escolhe. Se tu pegar 2 lá de cima, vamos fazer essa conta para lá. Combinação dita tem 5 pontos. 5 em 2. E, um aqui de baixo, combinação de 3 em 1. Tá na mão. Agora, se tu pegar desse lado aqui, né, e pode ser isso ou isso aqui, lá em cima tu tem combinação de 5 em 1, porque tu tem 5 pontos, mas vai pegar só 1. E aqui, combinação de 3 em 2. Agora é só fazer as combinações. Combinação de 5 em 2 é 5 vezes 4 sobre 2, vezes, toda vez que aqui for 1, o resultado é o próprio número que está disponível, 3. 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 é 10. Vezes 3 dá 30. Ou é mais, combinação de 5 em 1 é 5, vezes combinação de 3 em 2. Toda vez que a diferença entre os dois números for 1, toda vez que a diferença entre os dois números for 1, o resultado é o próprio número,
3. 5 vezes 3, 15. 30 mais 15, 45 triângulos. 45 triângulos. Jesus, amor. Não. Coisa de louco, professor. Coisa de louco, bicho. Sai daí. Que loucura. Pois é. Mas é uma loucura que pode estar na tua prova. É uma loucura que pode estar na tua prova. Para formar triângulos, tu não pode pegar 3 pontos na mesma linha. Tem que pegar 2 pontos numa linha e 1 ponto na outra. Aí tu escolhe se tu vai pegar 2 na de cima e 1 na de baixo, ou 2 na de baixo e 1 na de cima. E aí, pelo ou, tu soma. 30 mais 15, 45. Porque é 2 na de cima e 1 na de baixo, ou 1 na de cima e 2 na de baixo. Pega os macetinhos de fazer os cálculos de combinação e rola. E aqui? Um quebra-cabeça. Exatamente, Rebeca. Um quebra-cabeça. Quase um Lego. Essa é uma mãe. Uma mãe. Pegadinha do malandro. Caio deseja pintar as 4 paredes do seu quarto com as seguintes cores: azul, vermelho ou verde. De modo que cada parede possua apenas uma cor. De quantas maneiras distintas Caio pode pintar seu quarto com cores citadas? Ele não pediu com cores distintas. Até porque nem tem como ser cores distintas, porque só tem 3 cores e 4 paredes. Então, na primeira parede, ele pode botar qualquer uma das 3 cores. E na segunda, qualquer uma das 3. E na terceira, qualquer uma das 3. E na quarta, qualquer uma das 3. Como é a parede 1 e a parede 2 e a parede 3 e a parede 4, multiplica tudo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Acredite, vai por mim ou não, ele pode pintar essas paredes de 81 maneiras diferentes. É não, professor. É, estou te falando. 81 maneiras diferentes. Desde todas elas azuis, todas elas vermelhas, todas elas verdes, até as mesclas de azul, verde e vermelho. Inclusive por posição. Parede 1, parede 2, parede 3, parede 4. São paredes diferentes. Coisa linda. Não, coisa linda, 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 linda. Maravilhosa. Última, eu sabia. E deu bem no tempo. Bem na veia. Bem na veia, bem na veia. Sobre probabilidade. E a questão é conceitual. Boa. Questão que se vier na minha prova é difícil. Eu colocaria no rol das difíceis. Mas eu trouxe para exatamente mostrar para vocês. Chamamos de espaço amostral e indicamos por ômega um conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Certíssimo. Conceito de probabilidade para o que é o espaço amostral. Considerando o experimento aleatório, cujo espaço amostral é ômega, chamaremos de evento todo o subconjunto de ômega. Perfeito também. Todo pedacinho do espaço amostral é chamado de evento, todo subconjunto. Conceito. Conceito. Assim como tinha lá um conceito de desvio padrão. A segunda questão lá, conceito de desvio padrão. Sejam A e B 2 eventos, se A interseção B vazio, significa que eles não podem acontecer simultaneamente. E se eles não podem acontecer simultaneamente, eles não são independentes. Eles são mutuamente excludentes. Tá certo também. Se a interseção B é vazio, é porque ou só acontece A ou só acontece B. Eles não podem acontecer juntos. Se eles pudessem acontecer juntos, a interseção entre eles não seria vazia. E aí eles seriam independentes, podendo acontecer juntos. Como eles não podem acontecer juntos, já que a interseção é vazia, eles estão separados, eles são, conceitualmente falando, para a probabilidade, eventos mutuamente excludentes. E nós estamos falando de questões conceituais. As 3 estão certas e a minha resposta é a letra A. Todos os itens estão corretos. Tá certo? Todos os itens estão corretos. Brilhou? Queridamente querido? Lindamente lindo? Então, me permitam tirar aqui a apresentação, voltar para a tela grande. Foi de chorar, né, Gustavo? Mas o choro da emoção de passar vai ser maior. O choro da emoção de tomar posse, então, vai ser lindo. O choro no curso de formação
Os dedinhos doendo porque está fazendo flexão na brita. Ah, isso é tortura. Ah, e é tortura, Janha. É tortura. Ai, fez eu fazer flexão na brita de punho cerrado. Meu Deus. Tá de sacanagem, né? Vai ser polícia. Presta atenção na vida. E agradeço vocês, queridamente querido. Próxima sexta, devo estar me deslocando daqui de Cascavel até Chapecó, chegando em Chapecó de manhãzinha cedo, para estar com vocês ao longo do sábado inteiro, na revisão, e no domingo na porta da prova, para dar aquela moral para vocês também. É isso? Para que vocês possam fazer uma ótima prova. Por enquanto e até lá, muito boa noite, boa semana de estudos, deem o gás, o gás, o gás, o gás. É a última semana, é o gás. Agora, nunca mais eu vou dormir. Agora é sangue nos olhos. Agora não tem jeito. Agora eu durmo 2 horas por dia e só paro depois da prova, né? Mentira, tem que pelo menos um dia dormir 8 horas para descansar a carcaça, senão não aprende nada, né? Mas assim, entre o que tu vai dormir umas 4, 5, 6 horinhas e o resto estudar, Deus é mais. Foca no português, na informática e na lógica, e de quebra, obviamente, em todos os direitos e na legislação institucional e na contabilidade. Fiquem com Deus, bons estudos, bom fim de semana. Tamo junto!